A maioria desiste aqui, não diante do fracasso, mas diante da repetição silenciosa, do vazio entre o esforço e o resultado. É neste abismo entre o que se planta e o que ainda não nasceu que muitos desistem e poucos despertam. É um ponto cego na jornada. Um lugar onde não há aplausos, não há plateia nem promessas. Apenas o eco da própria mente perguntando se vale a pena continuar. A maioria recua, mas aquele que permanece encontra algo que os outros jamais verão. Uma força que não pede permissão, que não grita, apenas constrói. Marco Aurélio escreveu: a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança. Exige prontidão, resistência e controle sobre si. É nessa arena invisível que o estoico se forja, não no momento da vitória, mas no silêncio da perseverança. Você está pronto para atravessar esse limiar? Ou vai fazer o que sempre fez e parar quando ninguém estiver olhando? Chamada para a ação inicial. Se você está cansado de parar sempre no mesmo ponto, escreva nos comentários: eu escolho continuar quando tudo em mim quer parar. Essa frase não é um desejo, é uma decisão. É o pacto silencioso de quem não espera mais motivação, mas escolhe viver com propósito. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está prestes a desistir e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, equilíbrio e poder interior. Respire fundo. O que você vai ouvir agora é um chamado silencioso. Um lembrete de que a sua força começa exatamente onde os outros param. Parte 1. O ponto de ruptura. Há um instante na vida de todo homem em que o mundo parece sussurrar: pare por aqui. Não com palavras claras, mas com cansaço, frustração e silêncio. É o momento em que o progresso parece ter morrido, os frutos não aparecem, e o esforço ecoa no vazio como uma gota no deserto. É aqui que a maioria para, não porque não pode ir além, mas porque aprendeu a temer o invisível, o tempo entre o plantio e a colheita. Esse momento não vem com um alarme. Ele chega disfarçado de dias comuns, de repetições áridas, de manhãs sem propósito aparente. É o terreno da dúvida, onde até a fé mais firme treme. Mas é exatamente aqui que o verdadeiro teste começa. Porque desistir exige apenas um pensamento. Permanecer, porém, exige alma. Epicteto dizia: nenhum grande esforço é feito de repente. A vida não se dobra à pressa de quem quer resultados sem maturidade. A virtude nasce da demora. A força verdadeira da espera. Mas a maioria, viciada em recompensas imediatas, abandona o campo antes da primavera. Trocam a disciplina pelo alívio, o caminho longo pela promessa fácil. Desistem não por fraqueza, mas por impaciência. O vício moderno mais disfarçado de lógica. Só que o estoico sabe, o ponto de ruptura é também o ponto de renascimento. Quando tudo em você quer desistir, ali habita a porta secreta para a sua verdadeira transformação. Porque a resistência não é um obstáculo, é o altar onde o caráter é forjado. A vida testa não sua força, mas sua constância. E é justamente quando parece que nada está acontecendo, que tudo está sendo construído. Perseverar é desafiar o invisível. É continuar mesmo sem garantias. É confiar que o solo que parece árido está, em silêncio, alimentando raízes profundas. E é por isso que, quando todos param, o que permanece avança em silêncio, mas com uma força que assusta até o próprio destino. E você? Vai parar agora, ou vai se tornar alguém que até o próprio destino respeita? Parte 2. A força que não se vê. A maioria busca força na aparência, músculos definidos, títulos conquistados, metas riscadas no papel, mas a força mais temida e mais rara não tem forma visível. Ela se revela quando o corpo está cansado, a mente exausta, e mesmo assim, o homem permanece, firme,
silencioso, indomável. Essa é a força que não depende de clima, de sorte, de motivação. Ela é construída lentamente, no atrito entre o que você sente e o que você escolhe fazer. A cada manhã sem vontade, a cada queda sem plateia, a cada decisão tomada em silêncio contra o impulso fácil, ela cresce, invisível por fora, inquebrável por dentro. Marco Aurélio, em meio a batalhas políticas e dores pessoais, escreveu para si mesmo: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força." E poucos compreendem o peso dessas palavras, porque é mais fácil culpar o mundo do que enfrentá-lo de pé, sem armadura, confiando apenas na própria disciplina. O verdadeiro poder não grita, ele não precisa ser visto para transformar. Ele é a paz que se recusa a morrer mesmo sob pressão. É a paciência que resiste à urgência. É a decisão firme no meio da dúvida. É a coragem de esperar quando o mundo inteiro corre sem direção. Essa força é como uma raiz subterrânea. Ninguém a vê crescendo, mas é ela que sustenta a árvore diante das tempestades. E quem a cultiva se torna perigoso, porque não pode mais ser manipulado por elogios, nem abatido por rejeições. Ele já encontrou dentro de si algo que nenhum homem ou circunstância pode tirar: o domínio de si mesmo. Mas essa força tem um preço: atravessar o deserto, permanecer no escuro, suportar o silêncio entre o esforço e o resultado. É aqui que muitos desistem e poucos renascem. Parte 3. O silêncio que forja. O que mais afasta os homens de sua grandeza não é o fracasso, é o silêncio, a ausência de sinais, a espera sem resposta, o tempo em que tudo parece imóvel e o universo permanece mudo diante do seu esforço. É nessa pausa que muitos perdem a fé, a força e a si mesmos. Mas o estoico compreende. O silêncio não é ausência de resposta. É o espaço onde a virtude é lapidada. Sêneca escreveu: "Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai." E nesse silêncio, entre a ação e o resultado, o que separa o fraco do sábio é justamente a clareza da intenção. Quem age por vaidade se perde quando ninguém está olhando. Mas quem age por princípio segue firme, mesmo que leve anos para ver os frutos. O silêncio forja como o fogo molda o ferro. É desconfortável, incerto, solitário, mas é nele que o caráter ganha densidade e o espírito profundidade. A alma, então, deixa de ser apenas emoção reativa e passa a ser estrutura, capaz de sustentar não só vitórias, mas derrotas sem desmoronar. Muitos querem a recompensa, mas poucos suportam o intervalo, porque o intervalo exige fé. Não uma fé ingênua no mundo, mas uma fé trincada, firme em si mesmo, em sua conduta, em sua constância, em sua capacidade de continuar mesmo quando tudo parece dizer: "Você está perdendo tempo." A maioria desiste aqui, mas quem permanece lentamente torna-se inatingível, porque descobriu que a verdadeira evolução não acontece quando tudo está dando certo, e sim quando você segue mesmo sem garantias. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, é porque há algo dentro de si que está pronto para acordar. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa verdade e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Comente abaixo como essa parte te tocou. Sua palavra pode acender a força em outro. Parte 4. A maior luta é contra si mesmo. Todos querem vencer o mundo, mas poucos enfrentam o próprio reflexo. Porque a batalha mais árdua não é contra os inimigos externos, é contra os sabotadores internos, é contra a voz que diz que não vale a pena, contra o desejo constante de desistir, contra o conforto disfarçado de bom senso. É essa guerra silenciosa que define quem você realmente é. Epicteto afirmava: "Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo."
E ser senhor de si é mais do que controlar impulsos. É reeducar a mente a não buscar fuga sempre que o desconforto aparece. É caminhar mesmo quando a emoção pede descanso, quando o corpo pede prazer, quando o orgulho pede vingança. É recusar ser guiado como um barco sem leme pelas tempestades internas. A maioria foge dessa luta. Preferem terceirizar a culpa, culpar o ambiente, as pessoas, o destino. Mas o estoico olha para dentro e entende. Tudo começa em mim. Não posso mudar o mundo, mas posso mudar a forma como reajo a ele. E essa mudança, essa escolha, já é uma forma de poder. Vencer a si mesmo é dizer não, quando a parte fraca de você quer gritar sim. É manter-se ético mesmo quando ninguém está olhando. É agir com firmeza quando a dúvida ameaça paralisar. É suportar o peso do dia sem reclamar, porque sabe que cada instante é um teste e um templo. Quem vence a si mesmo não se torna apenas mais forte, torna-se mais livre, livre do medo, livre da comparação, livre do caos interno. E nesse estado já não importa mais quanto tempo falta para o resultado, porque o verdadeiro prêmio é o homem que você está se tornando no caminho. Parte 5. O valor do sofrimento escolhido. Vivemos em um tempo que demoniza o sofrimento. Qualquer desconforto é visto como algo a ser evitado, anestesiado, fugido. Mas o estoico enxerga o sofrimento sob outra luz, não como punição, mas como lapidação, como uma escolha consciente de atravessar o que fere para se tornar inquebrável. Sêneca escreveu: a adversidade é o treino da virtude. Isso não é poesia, é prática. Um corpo que nunca sente dor permanece frágil. Uma mente que nunca é contrariada se torna débil. Uma alma que nunca enfrenta resistência jamais amadurece. A dor é o peso que fortalece, mas apenas quando você escolhe suportá-la com propósito e não como vítima, mas como guerreiro. Há dois tipos de sofrimento: o que nos encontra despreparados e o que escolhemos como disciplina. O primeiro nos derruba, o segundo nos molda. Por isso, o sábio busca desconfortos voluntários. Acordar mais cedo, treinar a mente e o corpo, dizer não ao prazer imediato, manter-se calado quando a raiva pede voz. Cada uma dessas escolhas constrói um espírito capaz de enfrentar o inesperado com serenidade. O sofrimento escolhido é uma aliança silenciosa com o futuro. É o preço pago agora, para que lá na frente você não seja escravo do medo, da dor ou da crise. É uma preparação, um pacto, um treinamento invisível que poucos estão dispostos a aceitar, porque exige entrega sem garantias, esforço sem plateia, superação sem aplausos. Mas quem o aceita encontra algo raro: dignidade. A dignidade de olhar para si e saber que não se dobrou, que não fugiu, que escolheu crescer, mesmo quando tudo dizia para parar. Parte 6. Permanecer quando ninguém vê. Há uma força especial naquilo que ninguém testemunha, no esforço que ninguém aplaude, no autocontrole que ninguém percebe, no sacrifício silencioso. É ali, no invisível, que mora a verdadeira glória do estoico: permanecer quando não há olhos, nem recompensas, nem garantias. A maioria age bem quando há reconhecimento, quando há palco, quando há retorno imediato. Mas o homem que caminha sob princípios não precisa de plateia. Ele entende que o valor de uma ação não está no que ela traz, mas em quem ele se torna ao praticá-la. Marco Aurélio escreveu: se é certo, não o evite. Se não é certo, não o faça. Simples, brutal, libertador. Porque quando se vive com essa clareza, cada momento vira uma escolha de honra, não de resultado. Permanecer no caminho é, muitas vezes, um ato de solidão. E justamente por isso é um ato de grandeza. É fácil manter-se firme quando há incentivos. Difícil é seguir quando o mundo inteiro parece ter esquecido que você existe. Mas é nesse ponto que o homem comum para
e o estoico emerge. Ele segue, silenciosamente, com firmeza, com ética, com disciplina, porque sabe que a construção da alma não precisa de testemunhas. Cada ação íntegra, mesmo invisível, levanta um pilar interno. E cada dia que se mantém fiel ao que é certo, mesmo sem aplausos, coloca mais uma pedra nesse templo indestrutível chamado caráter. Se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você está despertando. Curta este vídeo e siga com a gente. O caminho é longo, mas você não está só. Parte 7. A disciplina como refúgio para muitos, disciplina soa como prisão, um fardo, uma limitação. Mas o estoico descobre o oposto. A disciplina é liberdade. É um refúgio em meio ao caos, um alicerce que não treme, mesmo quando o mundo inteiro parece desabar. Ela não é um castigo, é a escolha de viver sob princípios e não sob impulsos. Em tempos de distração constante, de desejos voláteis e urgências falsas, a disciplina se torna uma forma de rebelião, uma fortaleza silenciosa. É ela que protege o homem de si mesmo, que o impede de se perder nas promessas fáceis, nas recompensas rasas, nas dores momentâneas. O indisciplinado é escravo do próprio apetite, o disciplinado, senhor do próprio destino. Epicteto dizia: a liberdade começa com a disciplina. E esse é um dos maiores paradoxos da vida. Ao limitar o que você permite a si mesmo, você amplia aquilo que realmente importa. Ao recusar o prazer imediato, você planta a semente do domínio. Ao seguir um código interno, você se liberta da manipulação externa. Mas essa disciplina não nasce de força bruta. Ela vem da clareza, da consciência de que cada ação importa, de que cada dia constrói ou destrói algo dentro de você. É um caminho silencioso, sim, e cansativo, muitas vezes, mas é também o único que conduz à paz, que não depende de circunstâncias. Porque, no fim, a disciplina não é sobre rigidez, é sobre liberdade com direção, vontade com propósito, movimento com sentido. E quando você a abraça, percebe que ela não é sua inimiga, é sua aliada mais fiel, sua espada contra o caos, sua âncora nos dias difíceis. Parte 8. A paz que brota do caos. A maioria busca paz como quem corre atrás de um pôr do sol, algo distante, bonito, mas efêmero. Procuram em viagens, em distrações, em relações frágeis. Mas o estoico entende: a verdadeira paz não é encontrada. Ela é construída. E, paradoxalmente, nasce onde menos se espera, no meio do caos. A paz estoica não depende de silêncio externo, mas de harmonia interna. Ela não surge da ausência de problemas, mas da presença de clareza. Clarity over comfort. Clareza sobre os próprios valores, sobre o que se pode controlar, sobre o que se deve deixar ir. É essa visão que permite que o homem permaneça calmo enquanto tudo ao redor ruge. Marco Aurélio viveu cercado de guerra, traições e doenças. Ainda assim escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa frase não é uma utopia. É um lembrete brutal. Você pode estar cercado de problemas e ainda assim não ser destruído por eles, desde que não deixe que eles governem sua mente. A paz verdadeira não grita, ela não se exibe, mas quem a possui carrega um tipo de silêncio que acalma os outros. Um olhar firme, uma presença sólida, uma leveza que não vem da fuga, mas da conquista de si. E essa conquista só acontece quando você enfrenta o caos sem ser engolido por ele. Quando, em vez de fugir do mundo, você organiza o seu interior. Essa paz é o prêmio invisível de quem permaneceu quando tudo dizia para parar. É o chão firme que só existe para quem decidiu construir dentro de si um lugar que nenhum tumulto externo pode abalar. Parte 9. Quando a dor se torna propósito. Há dores que paralisam e há dores que despertam. A diferença está em como você escolhe responder a elas. O estoico não nega a dor,
ele a encara. Ele não se pergunta, por que eu? Mas, o que farei com isso? E essa mudança de perspectiva transforma feridas em força e cicatrizes em mapas de superação. Sêneca escreveu: o sofrimento pode ser suportável se você acreditar que tem um propósito. E é aqui que a maioria falha. Acreditam que a dor é um castigo, um sinal de que algo está errado, quando, na verdade, a dor é muitas vezes o início de uma reconstrução. Um chamado para reorganizar prioridades, reavaliar valores, fortalecer a alma. Transformar dor em propósito é um ato de coragem. Exige presença, exige aceitação sem vitimismo. É olhar para o que te quebrou e decidir que isso não será o fim, mas a fundação de algo mais forte. É usar cada lágrima como tijolo, cada perda como alicerce, cada falha como lição. A maioria tenta enterrar a dor, fingir que ela não existe, mas tudo que é enterrado sem ser curado apodrece por dentro. O estoico, ao contrário, trata a dor como mestre. Ele escuta o que ela quer dizer. Ele a enfrenta, porque sabe que fugir só prolonga o sofrimento. E é nesse enfrentamento consciente que ele descobre uma força que assusta, porque é real. Porque não depende mais de motivação, mas de sentido. E quando a dor encontra sentido, ela se transforma. Deixa de ser peso e passa a ser impulso. Deixa de ser ferida e passa a ser marca de resistência. A dor, então, já não é inimiga, é companheira de jornada. Um lembrete de que você passou pelo inferno e não apenas sobreviveu, evoluiu. Parte 10. Quando o mundo desacredita e você não, haverá momentos em que ninguém vai acreditar em você, em que o silêncio das pessoas vai soar mais alto que qualquer crítica, em que o desprezo será sutil, mas cortante. Olhares que duvidam, vozes que zombam, portas que se fecham sem explicação. E é aqui que muitos cedem, não à dor, mas à dúvida. Mas o estoico não se move por validação. Ele caminha porque sabe para onde vai. Ele não precisa que o mundo acredite em sua visão, porque ele mesmo se tornou a prova de que é possível seguir sem aplausos, sem apoio, sem garantias. Ele é movido por princípios, não por aprovação. Epicteto escreveu: não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Isso inclui a rejeição, a solidão, o desprezo. Porque tudo isso é parte da trilha dos que ousam ser autênticos em um mundo que celebra o comum. A incredulidade dos outros é apenas um lembrete de que sua jornada é sua, e não deles. É nos dias em que o mundo duvida que você tem a chance de provar algo maior, não para os outros, mas para si mesmo. Que você não vai se dobrar, que seu valor não depende de quem te vê, mas de quem você se recusa a deixar de ser. Que seu caminho não será abandonado só porque ficou escuro, que sua fé em si é mais sólida que qualquer ausência de reconhecimento. E acredite, quando você escolhe continuar mesmo desacreditado, mesmo esquecido, mesmo desacompanhado, algo dentro de você muda. Você passa a andar com um tipo de firmeza que não se ensina, uma dignidade que não pode ser tirada, uma força que não precisa mais ser provada. Parte 11. O silêncio antes da ascensão. Existe um ponto da jornada em que tudo parece estático, nenhum sinal de progresso, nenhuma resposta do universo, um silêncio tão profundo que parece zombar do esforço. É o momento em que o homem começa a se perguntar se tudo isso faz sentido, se vale a pena manter a disciplina, o foco, a constância, quando não há nada visível para justificar o caminho. Mas é exatamente nesse momento que a ascensão começa, não por fora, mas por dentro, porque o silêncio é apenas a superfície. Debaixo dele, algo se reorganiza, o espírito se condensa, a alma ganha densidade, o caráter se cristaliza. Marco Aurélio, mesmo como imperador, sabia disso. Ele escreveu:
Não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Essa é a chave. Continuar sendo, mesmo quando o mundo não responde. Agir corretamente, mesmo quando não há recompensa. Manter-se firme, mesmo quando tudo parece parado. A maioria acredita que está fracassando, quando, na verdade, está sendo testada. E é esse teste invisível que define o verdadeiro vencedor. Porque o sucesso verdadeiro não grita. Ele amadurece no escuro. Ele germina no silêncio. Ele se prepara no intervalo entre o esforço e a resposta. O estoico permanece. E, ao permanecer, descobre que o silêncio não era ausência, era maturação. Era o tempo necessário para que a força interna tomasse forma. Para que a alma, endurecida pelo esforço, agora fosse capaz de sustentar aquilo que antes ainda não estava pronta para receber. A maioria desiste aqui, no limiar da transformação. Mas quem suporta esse silêncio, logo testemunha o som mais poderoso que existe, o da própria consciência dizendo: você venceu. Parte 12. A transformação silenciosa. A transformação mais profunda nunca será barulhenta. Ela não se anuncia, não busca validação, não pede testemunhas. Ela acontece no escuro, como a raiz que cresce antes da árvore tocar o céu. É lenta, quase invisível, mas quando emerge, já não pode ser ignorada. O estoico que permaneceu em silêncio, que suportou a dúvida, que sustentou a disciplina mesmo no vazio, agora carrega algo que não se compra, não se imita, não se herda: presença. Sua simples existência transmite firmeza. Seu caminhar, agora sem pressa, carrega o peso da vitória interna. Ele já não precisa provar nada, porque sabe o que enfrentou para chegar ali. Sêneca dizia: longo é o caminho do ensino por meio de teorias, breve e eficaz pelo exemplo. E o exemplo desse homem não é o sucesso que exibe, mas o equilíbrio que emana. O olhar tranquilo, o silêncio que não é vazio, mas domínio. A serenidade que não é passividade, mas poder contido. Ele não venceu o mundo, e não precisa. Ele venceu a si mesmo, e ao fazer isso, se libertou da pressa, da validação, do medo de não ser visto. Ele entendeu que a força real é construída quando ninguém aplaude e revelada quando já não importa ser reconhecido. Essa é a força que assusta, porque não pode ser manipulada, não se curva, não depende. Ela apenas é. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma minoria. A parte rara da humanidade que não busca apenas distração, mas transformação. Escreva nos comentários: eu escolho permanecer, mesmo quando ninguém acredita. Essa frase é uma decisão. Um pacto silencioso com a sua própria grandeza. Uma declaração de que você não vai mais viver à mercê das circunstâncias, mas guiado por princípios. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que está prestes a desistir e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, equilíbrio e poder interior. O que você ouviu não é uma promessa de que será fácil. É um lembrete de que será possível, se você escolher permanecer. Até o próximo vídeo.